Sejam bem-vindos ao podcast da Hilt. Meu nome é Leila Zorzin, sou o host desse podcast. Hoje estou também com o Thiago, host desse podcast. E hoje nós estamos aqui para um episódio muito especial, não é mesmo, Thiago? É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Hilt. Esse episódio tem como nome Tecnologia com Propósito, a origem da Hilt. Então hoje nós vamos abrir o nosso coração e contar quando tudo começou. Nós vamos falar uma breve explanação sobre a Hilt. Vou ler algumas coisas aqui para que não fique nada de fora, tá? Para vocês saberem o que é a Hilt. A Hilt vem se consolidando como uma referência nacional. Nós já atuamos em vários estados do Brasil, sendo eles Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão. E o nosso maior foco são as inovações. Mas, além disso, a inovação com estética e a experiência do usuário. Sempre a experiência do usuário é o primordial para a Hilt. E nessa abordagem, a gente está sempre centrado nas rotinas das pessoas, né? Para a gente transformar os momentos delas em momentos confortáveis, seguros, surpreendentes, sustentáveis. É isso que nós temos aqui como propósito. E nós estamos em um mercado hoje que está muito carente, né? Dessa atenção e tudo mais. E a gente se destaca por isso, pela nossa escuta ativa e principalmente pela personalização dos projetos e capricho e experiência na entrega dos nossos produtos. E assim a gente vem conectando a tecnologia com o propósito, traduzindo as necessidades reais dos nossos clientes em soluções integradas e sofisticadas. Eu vou trazer aqui algumas perguntas para facilitar aqui nosso diálogo, né, Thiago, que vai ter aqui hoje. E aí, assim, vocês conhecerem um pouco mais do que é a Hilt, né? Como tudo começou. Primeira pergunta aqui para o nosso diálogo. Tiago, quem idealizou a Hilt? Nós, né? Então, a Hilt não foi uma idealização pessoal, né? Foi uma idealização em conjunto entre eu e a Leila. Né? Nós sentamos, fizemos vários planos de negócio e nos identificamos muito com a área quando nós levantamos essa possibilidade de tecnologias voltadas a residências. Né? Estávamos passando por um período difícil de pandemia, ficando muito dentro de casa, vendo a necessidade de melhorias dentro do lar, e acabou que isso aí pesou bastante para a nossa tomada de decisão, juntando com o nosso conhecimento técnico, a bagagem que a gente tinha e todos os pontos positivos para a criação do negócio. Então, o negócio foi pensado em conjunto, né, olhando para com essa visão de negócio para melhorar o lar e a estadia das pessoas em suas casas. E nessa pergunta também eu gostaria de reforçar, né? Então, o ano foi 2021 e muita gente não sabe qual é o significado, né? Por que Hilt? Hilt, gente, são as iniciais dos nomes da nossa família. Até assim, a gente pode ter mais filhos, não pode sair disso aí, sabe? A cobrança interna. Enfim, Hilt quer dizer as iniciais H, Heitor, I, Isis, L, Leila e T, Tiago, inicialmente, né? E nós já temos mais um integrante que surgiu aí no ano de 2024, que é o Tomás. Então, a nossa família é uma empresa familiar que tem até na sua estrutura, né, no seu início, no nome, a nossa família. E a gente busca muito isso, que é a qualidade da vida das famílias, que é melhorar as rotinas das famílias. Se casa muito com o nosso propósito, sabe? E aproveitando agora para o Thiago falar um pouco mais, é bom a gente saber da história, né, das pessoas que fundaram aquilo, que idealizaram aquilo. Thiago, conta um pouco para a gente da sua história, como engenheiro, qual parte da sua história que contribui aqui para a execução do serviço aqui na empresa? Então vamos lá, qual que é a história do Thiago? Tá? Uma história aí já longa, né? E com muitas experiências em algumas áreas, sempre voltado à engenharia. Eu sou engenheiro mecânico, né? Sou formado desde 2014 e fiz mestrado, fui professor, depois atuei na área como engenheiro mecânico, trabalhei em instituições públicas, instituições privadas, sempre voltado na área de engenharia. Dentro dessa área de engenharia, no subnicho da área, trabalhei sempre na área de automação. Então, desde a automação na indústria, a automação de sistema de trafega de diesel, automação de sistemas elétricos, sistemas de bomba, sistemas de bombeamento. Então, esse nível de conhecimento que da automação me trouxe
uma vontade de empreender dentro da área da automação. É de onde a gente tira toda a base técnica de aplicação no cenário que a gente trabalha hoje. Então, muito dado que a gente trabalha hoje vem dessa carga, desde a época de professor, trabalhando na universidade, trazendo novos desafios para os alunos. A gente trouxe toda essa carga acadêmica e de conhecimento em prática para poder criar a Hilt. Então, a Hilt é uma empresa que visa não só o ambiente comercial, mas a gente trabalha também visando o ambiente de crescimento intelectual, né? A gente trabalha fazendo treinamentos, nossos colaboradores sempre têm atualizações sobre as tecnologias e somos multidisciplinares. Uma coisa que a gente pode falar é que a Hilt é multidisciplinar. Trabalhamos com tecnologias que saem de um patamar A até Z dentro do que é possível na atualidade. Quero contribuir com a minha experiência, né? Com que é a Leila, então, aqui na Hilt. Eu até falo sempre, quando eu vou falar de mim como empreendedora, que o meu primeiro trabalho com o comércio, né? Com empreender, como sociedade, eu me tornei sócia de uma empresa aos 6 anos. Isso mesmo, aos 6 anos eu fui sócia da minha mãe na padaria dela, né? Lá muitos anos atrás. E aí começou essa trajetória. Ativamente eu estive no comércio já com 8, 9 anos de idade. Minha mãe tem uma padaria ainda no interior de Goiás. E eu lembro que no início, gente, o início para ninguém é fácil, né? O empreendedor é muita luta. E no início a minha mãe tinha que cuidar de 2 crianças, uma de 8 anos e outra de 7 anos, tinha essa padaria para cuidar, não tinha capacidade financeira no momento de contratar vendedores para aquele local, em todos os turnos, então tinha um turno que ela ficava sozinha, que era bem o turno na hora que nós estávamos com ela. E aí ela tinha também que dar conta da casa. E nesse momento ela colocava eu e meu irmão dentro da padaria, né? Lá nós ficávamos os 2. E ela ia para casa, que era uma casa assim de diferença do local que era a padaria. E nós ficávamos lá, e quando chegava um cliente, meu irmão saía correndo para chamar minha mãe em casa, e eu atendia o cliente, ficava ali conversando, às vezes tentando já uma venda e tal. E assim começou a minha veia empreendedora. Mas depois disso, né, eu fui para uma faculdade, meu curso de formação é farmácia, e tenho muito orgulho, foi uma trajetória muito bonita de 10 anos de formação atuando na área. Trabalhei no Hospital das Clínicas, trabalhei no Hospital Veterinário, sempre na área de farmácia hospitalar. Fiz meu mestrado na UFG, lá na veterinária. Então, assim, tem um histórico, mas o que me levou a vir para a Hilt, né, fundar a Hilt junto com o Thiago, era essa ideia de nós termos nosso negócio. Mas, assim, não foi a minha profissão como a dele levou a fundar a Hilt. O que me levou a fundar a Hilt mesmo, a estar aqui com vocês, né, com a Hilt, pela família. Então, assim, essa questão do nome, para mim, significa muito. Pela minha família, para que eu tivesse mais tempo para minha família. Eu me enganei bastante, tá, gente? Achei que ia ficar muito disponível, mas graças a Deus, pelas demandas da Hilt, tenho me dedicado bastante dentro mas, assim, isso ainda tem a vantagem. Eu me dedico muito no primeiro horário do dia e no último horário do dia, depois que as crianças dormem, eu trabalho muito em casa. E aí, assim, e para mim, a Hilt, o serviço da Hilt me facilita muito como mãe. Fazer as coisas sem usar as mãos, gente, tecnologia é isso. Poder fazer um comando de voz, algo com sensoriamento. Então, eu sou muito feliz de oferecer algo que eu admiro muito, que eu prezo muito, que é essa praticidade, esse conforto que a automação entrega. A partir disso, né, a gente falou um pouco da idealização da Hilt. Queria falar com o Thiago. Thiago, qual que é o problema que motivou assim, a criação da empresa? Qual a dor do cliente que motivou tirar esse sonho do papel? Qualidade de entrega, senso de experiência do cliente e a principal dor, a pessoa ter um conforto mensurado e diagnosticado desde a construção. Então, a gente conseguir fazer o dimensionamento da forma correta de tudo que o cliente precisa. Então, eu acredito que isso é uma dor que necessita de profissional qualificado. Por quê? Isso não é simples, não é trivial. Você identificar o sentimento de uma pessoa e pegar aquele sentimento e transformar aquilo em uma realidade voltado à tecnologia
não é qualquer profissional que consegue fazer. Durante o nosso plano de negócio, nós fizemos várias visitas e nós sentimos essa falta de ter um profissional que consegue entender realmente o que é a necessidade do cliente. Porque o cliente, na maioria das vezes, nós somos os experts. Nós temos que identificar qual é a dor do cliente. E, às vezes, o expert não consegue captar essa informação. Então, nós nos dedicamos, nos debruçamos a entender todo o cenário. Então, para que você consiga entender esse cenário do que é o sentimento do cliente, você tem que ter por trás disso, em background, o conhecimento técnico e saber de toda a diversidade de produtos que existem no mercado, fazer o casamento de maneira rápida e sistemática daquilo que o cliente está imaginando com o que é disponível no mercado. Porque muitas vezes também o sonho do cliente está excedendo aquilo que o mercado já se dispõe, ou durante a operação você como profissional já sabe que aquilo ali não vai operar bem. Então você tem essa responsabilidade de entregar ao cliente um produto que às vezes nem ele sabe que ele está querendo. Então, fazendo essa transcrição do desejo, da necessidade do cliente, através daquilo que ele me fala, eu interpreto isso tecnicamente, transformo isso num produto interno nosso e assim nós levamos a solução para ele, mas a solução que realmente ele vai utilizar. Então nós temos esse compromisso de entregar aquilo que seja operacional, aquilo que o cliente compre e realmente utilize, né, dentro dos seus projetos. Eu quero trazer uma outra pergunta aqui. Primeiro projeto marcante. Projeto Sinagro, Sinova. Eu pensei no mesmo, Thiago. Foi muito desafiador, gente. Muito desafiador. Quer falar um pouco sobre esse projeto, Thiago? Vamos sim. Foi uma necessidade e essa necessidade a gente já começa a identificar como que funciona essa questão da captação da necessidade do cliente e transformar isso em um produto. O cliente chegou até nós com a demanda. Na verdade, tem que falar antes, hein, Thiago? Foi o arquiteto que desenvolveu o projeto. Porque isso é importante, gente. Os arquitetos nos ajudam muito porque eles conhecem muitos clientes. Porque, né, o briefing deles, eles são... A gente até brinca que eles são quase psicólogos, né? De fazer o que é um sonho se tornar realidade. Aí, continue. Exatamente. Então, o que acontece? O cliente chegou até nós através de um arquiteto. Eles tinham uma sala de imersão e eles queriam transformar aquilo em um ambiente que levasse um diferencial para a loja deles. Era uma loja com uma sala de imersão dentro. Essas lojas seriam montadas nos interiores do Brasil, né, em vários estados. Só que a demanda que chegou até a gente era: eu preciso de um projeto audiovisual. Né? Era essa a demanda. Aí entra a parte técnica. Você quer trabalhar como? Qual sentimento você quer gerar no seu cliente? Como que você quer levar isso até ele? O que é primordial para o seu projeto? Então, a primeira coisa que a gente tentou entender era quais os sentimentos que ele queria gerar no cliente. Ele falou: Thiago, eu quero gerar um sentimento de novidade, quero gerar um sentimento de inovação, de tecnologia. A gente montou uma sala de cinema. Então nós pegamos aquele sentimento, porque o sentimento de inovação, tecnologia, ele conseguiu produzir um conteúdo que na realidade não fomos nós que produzimos os conteúdos, nós montamos toda essa infraestrutura e através do conteúdo gerado com a qualidade de um cinema, ele conseguiu chegar no resultado que ele pediu. E paralelo a isso, a gente automatizou tudo. Então, no interior do Brasil, ele dava um comando: Alexa, iniciar gravação, ou Alexa, iniciar transmissão. A sala de cinema funcionava somente com o comando de voz. Eu ligava já o video wall, ligava o sistema de som e a coisa acontecia. Então foi foi o primeiro desafio e o maior. O maior desafio porque, assim, inicialmente, porque era no Brasil inteiro, né? Assim, vários locais remotos no Brasil, e nós conseguimos entregar com maestria e qualidade. Tudo dentro do prazo, tudo dentro do que o cliente nos solicitou. Duas coisas que eu quero ainda falar um pouco sobre esse projeto com relação aos serviços que foram entregues, né? Na sala de cinema, como o Thiago disse, nós entregamos o sistema de sons. Foi 5.1. 5.1 na sala de cinema. Entregamos o vídeo autores. 6 monitores. 6 monitores. Altíssima qualidade, gente. Vídeo mesmo, sabe? É diferente de adaptar televisões para vídeo e ter o vídeo mesmo. Colocamos na sala de churrasco, colocamos o som estéreo, mas com vários graves, né? Gente, é o pessoal do agro, eles amam o som. Eles gostaram demais. E aí tem a automação de tudo isso, né? E uma outra característica, gente, mandar esse material daqui para lá. Foi desafio de logística, de materiais, desafio de logística, de equipe, que uma coisa que da Hilt, a gente não contrata terceiro, pessoal, a gente faz tudo com os nossos profissionais.
Então, desafio de logística de equipe, os treinamentos com toda a equipe lá reunida, o suporte que até hoje nós damos, né? Porque troca auxiliar, troca recepcionista, troca internet, que é isso que a gente fala, né? O capricho da Hilt, que o segredo tá no pós-venda, tá no cuidar do cliente. O cliente, ele é nosso para sempre, a gente cuida dele como se ele fosse, não, como ele é para sempre nesse pós-venda. E assim, eles estão usando tudo ainda. Lá no Maranhão, como chama a cidade do Maranhão, me recorde? Balsas. Do Piauí, como chama? Bom Jesus. Bom Jesus do Piauí. O cinema fica a quantos quilômetros de distância lá do Bom Jesus? Eu não lembro. Longe, gente. As pessoas de lá têm um acesso que a Sinova deram a uma experiência, a um entretenimento. Gente, lá rola rodada de truco, campeonato de truco, churrasco, todo final de semana. Então, é isso que é transformar, isso que é tecnologia com propósito que a gente fala que a Hilt faz, sabe? E... Agora, tá, o que é tecnologia de propósito, então, Thiago, já que eu toquei nesse assunto? Tecnologia com propósito. A gente entender o que é o cenário vivenciado pelo cliente e ofertar aquilo que realmente ele vai utilizar. Você tem um propósito para que aquilo ali aconteça. Por exemplo, nós temos muitas salas de reunião onde existem videoconferências, né? Onde existem a conversa entre dois locais que estão remotos. Nós temos um produto que é a videoconferência. Então, nós montamos esse sistema, analisando a parte acústica, fazemos a instalação de caixas de teto, se for necessário, microfones de teto, microfone de mesa, e a partir daí nós conseguimos levar a melhor solução com o propósito para o cliente. Casas, nas residências, automação de iluminação, automação de cortina, automação de acionamento de sistema de bombeamento de piscina, automação de refrigeração, fazer acionamentos automáticos através de sensoriamento, sonorização com qualidade, custo-benefício. Então, nós temos todas essas linhas e isso é com propósito. Cliente, eu quero ter uma casa para receber pessoas. Nós vamos montar a casa dele para receber pessoas. Então, tecnicamente, nós somos capazes, desde a etapa de elaboração de projeto até o treinamento final do cliente, todo com a equipe própria, entregar o serviço completo. Tá? Tiago, eu falei um pouco da logística, né, das pessoas, dos materiais, enfim. Fala pra gente um pouco como que é o dia a dia da equipe, como que a equipe lá da equipe da Hilt, para o pessoal entender como que acontecem as coisas nos bastidores. Então vamos lá, nós temos um processo interno estruturado. A primeira coisa que você tem que ter para poder conseguir entregar com maestria, com uma boa recepção pelo cliente, né, uma boa experiência do cliente, você precisa ter um processo. Né? Sem o processo a empresa não roda. Tá? Então, aqui nós temos um processo estruturado desde a elaboração do orçamento até a entrega final para o cliente. E como que funciona isso? Nós temos um CRM que faz a parte de comercial, então nós analisamos todas as propostas que nós temos, fazendo o nosso papel comercial. Fechamos a venda, nós levamos o nosso ERP, que é o nosso software de gerenciamento. Dentro do software de gerenciamento, nós conseguimos analisar tudo que foi vendido e transformar aquilo em uma ordem de serviço. Passamos lá da nossa venda, isso tudo é rastreável. Então, eu sei todos os parafusos que são usados em todas as obras devido à nossa rastreabilidade do sistema. Então, eu entro aqui com a minha ordem de serviço, meu pedido de venda, sigo com 2 fluxos. O fluxo que vai para o financeiro e comercial, que é o do pedido de venda, e sigo com o fluxo de ordem de serviço, que é para onde vai para a equipe de campo. Fiz minha ordem de serviço, isso cai lá para o nosso setor de planejamento. O setor de planejamento vai identificar, vai fazer o contato com os principais stakeholders através das informações que são imputadas via sistema, comunica com os stakeholders. Quem são os stakeholders? São os donos das casas, são os engenheiros responsáveis. Faz toda a análise, a gente faz uma reunião de kickoff para poder soltar essa obra. Então, o nosso time de campo se reúne com o planejamento, que reúne com o cliente. Passamos todos os pontos. Se houver necessidade de execução de projeto, se houver a contratação de projeto, elaboramos o projeto e a partir do projeto, nossa equipe de execução começa a fazer a parte prática. E aí a gente entra na parte de logística, de materiais e de compras, né? Gerou essa demanda. Nós temos lá internamente no nosso sistema uma emissão de uma necessidade de compra. Então ele vai identificar quais os materiais são necessários, e faz a compra de todos os materiais conforme foi feito lá na ordem, no orçamento. Por quê? O cliente está pagando por aquele produto, ele tem que receber aquele mesmo produto. Então, ele recebe
gera essa necessidade de compra, nós fazemos todas as compras dos materiais, né, de forma estruturada. Essa compra de material, ela vai ser entregue para o pessoal de campo que vai realizar a execução. E esses prazos entre a compra do material e a disponibilidade de mão de obra, eles são unidos e são informados para a equipe dos stakeholders. Então, ó, a gente tem capacidade de entrar nessa obra tal dia, tem possibilidade de entrar tal dia. Então, a gente faz essa comunicação. E outra coisa muito importante, comunicação. Mantemos sempre o cliente informado do que está acontecendo, qual a etapa da obra que ele está. Então, nós fazemos essa entrada e aí, a partir daí, o cliente inicia-se a execução. Olha para você ver a complexidade entre o fechamento do contrato e o início da obra, tá? Por isso que tem que ter aí uma equipe de qualidade. E aí, a partir daí, a gente inicia o serviço. Iniciou o serviço, nós temos as medições de qualidade, onde os responsáveis vão na obra para saber o que está acontecendo, como que está o andamento, relacionamento com o cliente, relacionamento com os stakeholders. Finalizamos a obra. Fazemos a entrega, os testes, configurações, então tudo seguindo os padrões de fábrica. Fizemos o teste e entregamos aos clientes, né? Então, o cliente vai receber isso. Quando o cliente vai receber isso, o comercial vai junto, porque foi ele que vendeu. Então os 3 pontos, tá? Quem vendeu, quem comprou e quem executou junto, para quê? Para que aquela entrega seja feita conforme foi compra. Então, nesse momento da entrega, a gente vai lá e mostra para o cliente, ó, foi feito isso. Esse aqui é o seu produto. Tem alguma coisa a mais que ficou, que você esperava? A gente faz análise de expectativa, o cliente falou, eu imaginava isso. Se aquilo estava dentro do escopo, a gente já executa de imediato. Se não, a gente já levanta a solicitação com o cliente, gera um novo orçamento e a gente começa um novo processo. Então, aí a gente encerra o nosso primeiro capítulo, porque aí depois entra o pós-venda, né? Tiago, preciso que faça tais alterações. Nós fazemos a marcação, o cliente, nós fazemos o agendamento, o nosso técnico vai até o cliente e faz conforme solicitação. Então, esse processo é estruturado, tem que ser estruturado, porque são obras grandes e não rodam. E, Tiago, você falou dos stakeholders, né? E aí, então, vamos falar um pouco aqui para eles. Quais são os parceiros da Hilt? Quem são os parceiros que podem que vinculam essas tecnologias junto conosco? Então vamos lá, os principais parceiros comerciais são os arquitetos. Tá? Comercial, arquiteto e engenheiro são os principais, principalmente o arquiteto. Nós recebemos muita demanda de parceiro, de arquitetos. Temos muita demanda de engenheiros também, construtores. E também temos parceiros comerciais que são parceiros que compartilham o negócio da construção junto com a gente. Por exemplo, eu tenho um parceiro que ele faz painéis e ele indica a parte de sonorização para a gente. Eu tenho um parceiro que faz elétrica e indica automação. Então, a gente chega para suprir aquela demanda que, às vezes, o nosso parceiro comercial não supre. Até cito outros. Lojas de cortinas, lojas de materiais de construção, né? O pessoal da materiais de construção, lojas de móveis planejados. Então, os parceiros, como o Tiago disse, né? O mundo da construção civil, existem vários profissionais que vão prestar serviço ali dentro da obra. E como o Tiago citou também em outro momento, a comunicação. A construção civil, ela flui com a comunicação e profissionais íntegros e com experiência. Quando tem esses 3 pontos, esses 3 pilares, né, esses valores dessas pessoas, a obra acontece muito bem. Foi até interessante a Leila falar sobre isso, que assim, existe um fator muito importante na execução de obras, né, que é a honestidade. Né? Quando nós chegamos na obra, que a obra está organizada, o cronograma está correndo bem, a gente vê que tem pessoas boas envolvidas no processo, porque ou é a gestão ou é um composto, né? Vem desde o cliente, desde o contratante, até todas as pessoas que prestam serviço, todos os prestadores de serviço ali dentro, a obra flui. Né? É interessantíssimo como, quando há uma entrega boa,
de todas as partes, a obra surge muito bem. Mas, quando não tem, aí a gente sente. E aí a gente, com a experiência de obra, a gente chega, a gente sente, a gente vê que tem alguma coisa ali que não está dando certo. Mas, enfim, a gente tem profissionalidade, assim, profissionalismo suficiente para conseguir contornar todas essas situações e sair lá na frente também com uma boa experiência no final. Caminhando para o final deste episódio, Thiago, fala um pouco sobre tecnologias e inteligência artificial e casas e espaços corporativos. Fala um pouco sobre isso aí para o pessoal, para eles entenderem como é que está o cenário hoje. Então, vamos lá. Tecnologias. Nós trabalhamos como nós trabalhamos com uma grande massa de tecnologias, Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as tecnologias voltado a ambientes corporativos e casas. Voltado às casas, a gente tem... Não, fala inteligência artificial e tecnologia, isso aí. Então, vamos lá. O assunto do momento, inteligência artificial, temos que nos adequar, a tecnologia não para, e realmente hoje é uma realidade. Tá? As casas já têm inteligência artificial. Porém, as casas demandam de uma infraestrutura para que a inteligência artificial consiga atuar. Nós precisamos preparar esses ambientes para poder receber os comandos através da inteligência artificial. Tiago, como que é isso? Tá? Tanto seja no ambiente corporativo quanto no ambiente residencial. Existem os dispositivos de acionamento, que é o que aciona a iluminação, que é o que aciona o ar-condicionado, a cortina. Nós temos que montar e deixar essa casa preparada. A inteligência artificial, ela vai conversar com esses dispositivos. Então, a casa tem que estar preparada. Nós preparamos esse ambiente e já implantamos a inteligência artificial. Nós já temos a inteligência artificial para poder conversar com as casas. E por que seria benefício isso? Otimização de rotinas. Tá? Nós conseguimos otimizar rotinas e a casa começa a aprender como é a rotina daquela pessoa, daquele morador, e adaptar toda a casa para ele. Tá? Então, o futuro já chegou, a inteligência artificial já está aí, nós conseguimos fazer isso, tanto para ambientes comerciais como corporativos. Corporativos mais voltado também para o conforto, mas para a economia de energia também. Nós conseguimos colocar a inteligência artificial para poder economizar energia. Saiu da sala, não tem ninguém na sala, desliga a luz. Chegou na sala, liga somente a iluminação. Está com a temperatura alta lá fora, liga o ar-condicionado. Saiu, a pessoa não tem ninguém na sala, desliga o ar-condicionado novamente. Então, nós temos essa possibilidade de trabalhar dessa forma. Caminhando para o fim, Thiago, eu vou te fazer a pergunta e eu vou responder primeiro para dar tempo para você pensar. Uma frase que você quer deixar aqui para os ouvintes e espectadores, né? A frase que eu quero deixar para vocês é que as casas hoje, elas não são só habitadas. Elas sentem, elas respondem, elas aprendem. Então, confie na Hilt para fazer a infraestrutura das tecnologias para que você tenha tudo isso para que a sua casa sinta, pensa e aprenda e ela seja uma extensão de você. E a sua frase, Thiago? Então, vamos lá. Vai ser mais curta. A casa inteligente é para você. É isso. A casa inteligente é para você. Não é uma coisa miraculosa, não é uma coisa de outro mundo, é uma realidade. E ela é para você. Você que está aí do outro lado aí, ó, a casa inteligente é para você. Então, chegamos ao fim desse episódio. Queremos agradecer você que está desse lado daí. E queremos convidar você a se inscrever aqui no canal da Hilt, para que você tenha esse conteúdo e outros conteúdos que virão. Também curte aí esse podcast. É importante para que as outras pessoas possam ver a gente, né? Que a gente seja entregue para mais pessoas. Nós temos o Instagram da Hilt, que é Hilt Automacão. Temos também o nosso site, que é www.hiltautomacão.com.br, que está lá para você visitar. Lá são postadas várias coisas, lá você consegue entender como as tecnologias podem entrar na sua vida. E eu, Leila, agradeço muito a presença de vocês. Você quer se despedir também, Thiago? Agradeço demais a presença, a atenção e esse tempo que é valioso aqui com a gente, tá? Até os próximos episódios e vamos em frente. Obrigada. Até mais. Até mais.